Em 1931, Maria Montessori se encontró con una persona y, gracias no solo a ella, pero a otras también, su vida iba a dar un gran giro y también su método. Ella pasaría a tener un pensamiento todavía más profundo del que já tinha, e seu método se transformaria de tal maneira, ganharia tamanha profundidade, que já não seria mais um mero método pedagógico, se transformaria em uma filosofia de vida. Este encontro aconteceu em 1931. O lugar foi em Londres. E a pessoa com que Maria Montessori se encontrou foi com Gandhi, el ativista pro de la paz em Índia. Maria Montessori encontrou com Gandhi em uma de suas charlas que ela realizava em Londres naquela época. E aquele encontro foi muito especial, porque foi a abertura para uma experiência que marcaria a Maria Montessori para sempre. Su viaje à Índia. En este 31 de agosto de 2025, o dia do nascimento de Maria Montessori, em que celebraríamos se ela estivesse viva 155 anos. Seria muito difícil que ela estivesse viva, pero bueno. Neste dia tão especial para toda nossa comunidade montessoriana no mundo todo, e também para todas as mamás, papás, todos os profissionais da infância que creem no método Montessori. Hoje é um dia de festa, é um dia muito especial, e este vídeo de nossos momentos Montessori é minha homenagem a ela, a doutora Maria Montessori, e a grande regalo que ela ha dado a todos os ninhos e todas as linhas do mundo, a educação cósmica. Hoje vamos falar sobre como a Índia transformou Maria Montessori e a experiência de Kodaikanal. Quédate aqui comigo. Bueno, a educação cósmica não é que ele começou exatamente em Índia. Maria Montessori, ela já levava construindo a educação cósmica dentro de sua cabeça, dentro de seu trabalho, anos antes dela ir à Índia. Lo que passa é que o viaje à Índia lhe vai dar uma oportunidade para ele profundizar todavia mais em educação cósmica. E esse encontro que ela teve com Gandhi em 1931, que foi durante uma dessas charlas que ela hacía muito naquela época, ela viajava muito, ia para muitos países da Europa para dar charlas, para dar cursos de formação. E em uma dessas charlas estava Gandhi e ele foi falar com ela. E ele declarou que era um admirador de seu trabalho, assim como ela também lhe disse que também admirava seu trabalho. Pero Gandhi comentou algo, não exatamente com essas palavras, por supuesto, pero mais ou menos algo assim que ele ha dito a ela. A mim me gusta muito seu método, doutora Montessori, me parece maravilhoso, incrível o trabalho que hace com os niños, pero é uma pena porque os niños de mi país nunca poderão desfrutar dele, não? E nisso ele estava como que dando uma picotada em Maria Montessori, porque não só porque o método Montessori era algo para ricos, já naquela época já se dizia, não só para isso, mas ele estava mais querendo dizer que era algo para ninhos blancos, não? Pero claro, ele não vai dizer dessa maneira direta, então ele só comentou assim, eu creio é uma pena que nunca os ninhos de Índia vão ver o método Montessori. Então, ele lhe contestou que ele estava encantada de poder um dia ir à Índia a formar guias Montessori para que os ninhos de Índia também tivessem escolas Montessori. E isso se quedou aí. Ele ha dicho, bueno, pues que bien, entonces um dia vamos organizar esse viaje, né? E os anos se foram passando, e a doutora Montessori, ela sempre teve muitas ganas de ir à Índia, pero por uma coisa ou por outra nunca acabava saindo esse viaje.
Ella era já associada à Sociedade Teosófica desde 1899 e vai ser essa Sociedade Teosófica que vai ser a invitação formal para este viagem que vai ocorrer em 1939, quando está prestes a estourar a Segunda Guerra Mundial. Que é a Sociedade Teosófica? Não, a lo mejor tu estarás dizendo, eu nunca ouí falar dessa gente, de que se trata isso de Sociedade Teosófica? A Sociedade Teosófica ela foi fundada por uma russa chamada Helena Blavatsky, tem como objetivo, a ver que lo he apontado aqui em meu guião, predica a fraternidade universal, o sincretismo religioso e a ideia do homem como um ser com poderes aún inexplorados. Então, é como uma espécie de estudo de todas as religiões, não? E a gente da sociedade teosófica, eles tinham uma profunda admiração por el método Montessori, por Maria Montessori, não? Eles muitas vezes falavam sobre o método Montessori e tudo. E em 1939, Maria Montessori vai receber uma invitação formal para ir à Índia. Por que Índia? Porque a sede da Sociedade Teosófica estava justamente em Índia naquela época, não? E o presidente, que se chamava George Arundale, ele vai a Maria Montessori para conhecê-la em persona, não, para participar de um curso suyo e tal, e se queda encantado, disse que ela era uma pessoa maravilhosa, ele se sente assim, não, dentro daquele encanto que desprendia Maria Montessori, não? Ela era uma pessoa muito carismática, ela transmitia algo às pessoas, não? Que se quedavam assim como que fascinadas por ela, não? É algo muito comum quando tu estás lendo sobre a vida de Maria Montessori, vais encontrar várias pessoas que se quedavam como que totalmente encantadas por ele, encantadas no sentido de encantamento mesmo, não? Que às vezes abandonavam tudo, abandonavam trabalho, abandonavam seu país para ir detrás dele, não? Isso era algo muito comum que ocorria. E esse senhor, o George Arundale, ele vai dizer que ele se sente também assim fascinado pela persona de Maria Montessori. E eles decidem então fazer essa invitação para que Maria Montessori vá à Índia, na sede da Sociedade Teosófica, para formar a guias montessorianos. E nessa invitação também está Gandhi e está um poeta que se chama Tagore, que também é muito importante dentro da literatura de Índia, vale? E bueno, e Maria Montessori ela acaba decidindo que sim, que ela vai ser, bueno, agora vou, não, agora vou aí, agora chegou o momento. E ela decide ir e sai de Amsterdã, bueno, sai da Holanda no dia 25 de outubro de 1939, um mês depois de começar a Segunda Guerra Mundial. Ela podia hasta não haver ido, não? Pero ela havia dito, não, eu he dado minha palavra e vou. E ela foi a fazer esse viagem. E a ideia era que ela se quedasse 6 meses ali. Vai? Quando ela chega em Madras, ela é recebida por um comitê de ninhos, tudo muito bonito. Como estava a Segunda Guerra Mundial, era muito complicado, não? E además, é que quando chega em junho de 1940, Itália vai declarar guerra à Inglaterra. E então, ela, como cidadã italiana, ela passa a ser inimiga de Inglaterra. E ela não pode sair de Índia. Lo que era para ser 6 meses acaba se transformando em 6 anos. Exilada em Índia, porque se ela volvesse à Europa, ela ia morrer. Não ela e seu filho. Então, não tinha outra maneira, ela teve que quedar ali exilada com seu filho. E incluso Mário chegou a ser levado a um campo de concentração. Ele foi levado ao campo de concentração em Almenganar, não sei se é assim que se habla, vale? Que estava cerca de la ciudad de Madras, não? Pero ele só se queda ali 2 meses, porque todos os amigos de Maria Montessori se movem, ela tinha muitos amigos influentes, não? Os amigos de Maria Montessori se movem para sacar a Mário desse campo de concentração
e ao final eles conseguem. E nas vésperas do cumpleaños de Maria Montessori, o virrei de Índia enviou uma carta à doutora Montessori dizendo que o melhor regalo por seu cumpleaños que eles podiam dar a ela era a liberação de Mário. E é assim, no dia 31 de agosto, ele é liberado e está novamente com sua madre, não? Como Maria Montessori estava confinada em Índia, então o que passou foi que ele seguiu dando formações e em 1942 as autoridades inglesas la trasladam a Kodaikanal. Kodaikanal está em uma zona montanhosa de campo e ali ela se queda exilada. Ela se sentia muito sola, não? Porque ela echava muito de menos a seus netos que estavam em Holanda, não tinha, apenas tinha notícias deles, não? Por causa dessa situação de guerra, não sabia como estavam. Ela ia acompanhando as notícias sobre tudo o que estava ocorrendo em Europa e ela estava muito deprimida. Então, a única coisa que ela podia ser, que era observar os ninhos, formar guias e seguir trabalhando. E o que ela decidiu fazer foi montar uma pequena escolita em sua casa, deixou que os vizinhos que viviam ali cerca de sua casa pudessem trazer a seus ninhos para estar ali, fazendo um trabalho Montessori que ele acompanhava, ele observava os ninhos, e foi por meio desse trabalho que ela se foi se sentindo melhor, né, dessa situação que ela estava vivendo de exílio, porque para ele era muito difícil estar lejos de seus netos, ele echava muito de menos a vida da Europa. Ela se quejava que em Índia hacía muito calor, que tinha muitos mosquitos, não lhe gostava a comida, não então tinha esse aspecto que para ele foi complicado de estar tantos anos em Índia, pero também é aquela coisa, não? Quando estás em uma situação complicada, tens que sacar algum proveito disso, não? É como se diz aquela frase, se a vida te dá limones, haz uma limonada, não? E foi então a partir daí que ela decide observar a esses ninhos de las pessoas que viviam cerca de sua casa, não? E é aí que vai surgir o que é conhecido como a experiência de Kodaikanal, que todos os montessorianos já ouviram falar alguma vez, não? Que é uma das experiências mais bonitas mesmo de la história, não? De método Montessori, porque Maria Montessori ela aproveita esse exílio para trabalhar mais em seu método, em aprofundar-se. Então, aquilo que era a educação cósmica que ela já vinha construindo desde o tempo que ela vivia em Espanha mesmo, não? Ela começa a desenvolver mais e mais. E como ela está com Mário, Mário lhe ajuda muito. O que hacía Mário era coger os ninhos que tinham mais ou menos 6, 7, 8 anos, ele corria esses ninhos e levava eles para passear por el campo, e ele sempre ligava traindo flores, plantas, não? E desses passeios, dessas coisas que eles iam observando ao seu redor, eles começaram a construir como um pequeno ambiente preparado, não? Eles construíram um aquário, construíram um terrário também. E claro, da mesma maneira que aqueles ninhos pequenitos estavam conseguindo sacar um proveito, não, com o método Montessori, os padres viam e diziam: doutora Montessori, já que meus ninhos, esses ninhos pequenos estão cambiando tanto, estão não aprendendo tanto com você, por que também não ensina a los ninhos maiores? Porque mira, eu tenho um filho que tem um problema de letra-escritura, que não lê bem, eu tenho uma ninha que vai muito mal em matemáticas, eu tenho um ninho que não quer estudar. Todas essas coisas que nós outros dissemos hoje em dia nas redes sociais, ele já escutava. A gente ligava a ele e dizia: por favor, ajude meu filho, não? Então ela disse: bueno, pues nada, pues vamos olhar, vamos ver que vai sair de tudo isso. Pero eles não tinham livros, eles não tinham materiais, não? Ele ia numa entrevista
com uma senhora que foi aluna de Maria Montessori durante essa experiência de Guadalcanal, depois eu vou deixar o link aqui abaixo, em que ela conta para David Kahn que o que eles faziam era aprovechar o que existia ao redor, era aprovechar as plantas, as flores, as rocas, os animais, tudo o que os recursos que eles tinham, eles aproveitavam para ajudar a esses ninhos a, a melhorar no colégio, não? A ter mais ganas de estudar, mais ganas de aprender. E eles não tinham acesso a livros, eles não tinham acesso a materiais, não? Essa senhora da entrevista, ela conta que ela pedia a seu padre, que estava em Europa, para mandar alguns materiais que era impossível de construir. E algumas coisas o padre pôde mandar, pero havia outras que não dava, era complicado, não? Estavam em guerra, recuerda que a Europa estava em guerra e era muito complicado para trazer coisas à Índia. Então, eles tinham que tirar de lo que havia. E isso acabou sendo um grande experimento de criatividade. Então, por exemplo, se tinha que falar de las partes de la planta, não? Eles passavam a falar sobre aquela planta que eles tinham ali, não? Porque, claro, na parte de la flor, quero dizer, não? Tu não necessitas ver 200 flores para saber quais são as partes de la flor. Com uma flor, tu já sabes. Todas as flores têm coisas em comum, da mesma maneira que todos os seres humanos têm cabeça, pernas, braços, não? As flores também. Então, a vezes surgia que um ninho estava com uma flor e falando sobre a flor, então acabavam como que tentando fazê-lo descobrir, não, as partes da flor de uma forma natural, de uma forma desde aquilo que o ambiente onde eles estavam podia oferecer, não? Acabou sendo essa experiência de concreto ao abstrato, não? Hoje em dia, muita gente se preocupa com materiais, se preocupa em fazer tudo perfeito. Eles não tinham nada perfeito e eles tiveram que usar sua criatividade. E acabou não só funcionando, como funcionou muito bem, não? Porque assim os niños tiveram essa experiência a partir da natureza. Por isso que Maria Montessori vai dizer tanto no livro Para Educar as Potencialidades Humanas, que, por certo, foi escrito quando ela estava em Índia. Por isso que ela vai dizer tanto ao largo desse livro que é necessário que os ninhos de 6 a 12 anos salgam, que vayam à natureza, que observem a natureza, o céu e tudo isso, porque tudo isso são as conclusões que eles acabam sacando durante essa experiência em Kodaikanal, não? Vai ser também aí que, não que ela vai criar as 5 grandes histórias, porque isso ela já levava desde antes, pero que eles vão desenvolver melhor, não? Mário e Maria, eles vão desenvolver melhor as 5 grandes histórias também durante essa estadia em Kodaikanal. É quando vai surgir a história da linha da vida, não? Que ela vai ver aqueles 2 ninhos discutindo. Ai, mi clã é melhor que o tuyo, não, o meu é melhor que o tuyo. E ele vai ter essa ideia de sacar a tela negra, não? Para explicar que na verdade é que não existe um clã melhor, não existe um ser humano melhor que o outro, porque a verdade é que levamos aqui muito pouco tempo com tudo que a Terra já passou ao largo de milênios e milênios, não? É muito bonita essa história de la linha negra, porque dá justamente uma ideia de como nós somos pequenos em relação a tudo que o universo e que o planeta Terra já passou. Pero aún assim, apesar de sermos pequenos, também somos importantes. Mientras Maria Montessori está em Kodaikanal, ela vai escrever A Educação das Potencialidades Humanas, também vai escrever La Mente Absorvente e La Descoberta del Niño. Esses 3 livros que vão ser muito importantes para o método Montessori. E no ano 1944, Maria Montessori deixará Kodaikanal, porque o governo dirá que já não hace falta mais que ela se quede ali exilada, não? Que ela já pode sair. E ele se vai a Sri Lanka a dar uma formação
Ela também passa por Karachi, Srinagar, Ahmedabad e Pune. E os resultados de esses 6 anos que Maria Montessori passa, não, até que termina a Segunda Guerra Mundial e ela já pode voltar à Europa, os resultados que se legam é que ele lega a formar a mais de 1.000 guias Montessori. As pessoas lotavam as formações dele, não? Não havia lugar para sentar, ele se sentava no suelo. Não havia um anfiteatro como tal, não? Eram como cabanas que se criavam com hojas de árvores e tudo. Era algo que, a princípio, Maria Montessori ela se queda muito assim impressionada, porque ela estava acostumada a dar cursos, pois, em anfiteatros, em universidades, não? E de repente ela se vê em um lugar assim tão humilde, pero tão lleno de gente, não? Vêm muitas pessoas formar-se com ela. Uma coisa também que acaba ocorrendo durante essas formações em Índia é que ela vê madres que vão a hacer as classes com ninhos pequenitos, com bebês, a la espada, não? Dentro de fular. Le causa muita impressão, não? Ela se queda maravilhada porque ela não estava acostumada a ver isso, não? Ela, quando viajava por Estados Unidos ou por outros países da Europa, as mulheres que iam a ser, também havia homens, mas bueno, as mulheres que iam a ser as formações, elas não iam com ninhos, elas deixavam seus ninhos em casa. E as mulheres em Índia levam os ninhos com eles. E isso acaba sendo algo que vai impactar tanto Maria Montessori e vai ser uma oportunidade muito bonita também, porque ela passará a observar esses bebês, não? E vai dar então a oportunidade de ele criar o método Montessori também para os ninhos de 0 a 3 anos, né? E incluso no livro de La Mente Absorvente ela habla muito sobre a etapa de los bebês, e é justo por essa observação que ela realiza em los cursos, as que estavam cerca dele, não? Índia causa um impacto muito grande em la doutora Montessori, e é tão forte esse impacto que ela leva, não? Que conta uma de suas alunas, eu vou ler aqui no livro de Cristina Di Stefano, vale? Esse. A ver aqui. La sede de la Sociedad Teosófica está em Adyar, em meio de um gran parque umbroso. Por las mañanas, María se encuentra a menudo com um mono sentado en el umbral de su casa. Por las tardes, da largos passeios por la playa. Una aluna recuerda. A veces se quedava contemplando la naturaleza como um yogi. Le gusta la espiritualidad natural de los indios e intui que esse país lhe aportará muito. Apenas estou saindo de uma espécie de estado de encantamento, uma união com estes estudantes índios, como uma grande nube de afeto. He hecho quanto podia por eles e eles viviam para nós outros. Isso é um fragmento de uma carta de Maria Montessori. Em la Índia, pode dar renda suelta livremente a sua faceta espiritual. Em uma conferência titulada El Niño é o Eterno Messias, declara: Sinto, mientras estou aqui frente a vosotros, que este é um dos momentos mais importantes de minha vida. Durante muitas décadas, el niño me ha revelado algo que está oculto em las profundidades de sua alma, pero que falta de compreensão. Quantos mal-entendidos he hallado em muitos países, porque a gente creía que eu falava de um método pedagógico, quando em realidade falava de uma revelação surgida del alma. Sin embargo, aqui, entre vosotros, me sinto totalmente compreendida, porque para entrar en el alma e en el espírito, hay que tener um espírito e uma alma despertos. As formações de Índia foram maravilhosas. Ele foi muito bem recebida por todo o público, não? Que se desplaçava para vê-la. E aqui também, no final desse mesmo capítulo, disse: Los alunos índios la consideram uma alma grande. Se inclinam ante ela quando legam a classe e se despedem besando-lhe a mano ao salir. Era considerado uma espécie de profeta. Recuerda Mário Montessori.
Alguns hindus e teósofos la teniam por la reencarnação de algum gran maestro do passado. Em todas partes éramos tratados com o respeito e a generosa hospitalidade reservada a los gurus. Se la considerava uma maestra inspirada por Deus, legada para revelar as potências mentais e espirituais da infância e mostrar através de ellas a forma de redimir a la humanidade. E eu, su devoto apóstolo. Donde quiera que fuésemos, a la doutora Montessori se la considerava uma bendição que entrava em la casa. E um pouco mais adelante. Durante sua larga estância na Índia, Maria Montessori forma a milhar de ensinantes. Em la Índia se sentia como em casa, recuerda uma aluna. As muchachas índias eram encantadoras e la entendiam e queriam. E ele, naquela época, necessitava isso. Se sentia rechaçado em Europa e em Estados Unidos. Em câmbio, em la Índia, cada palavra sua era escutada com atenção. Ele não sabia falar inglês. Ele dava todas as classes em italiano. Pero Mário sí. Mário sí sabia falar inglês e então ele apontava palavra por palavra todo o que ela dizia para depois entregar a tradução ao inglês a todos aqueles alunos que eram centenares. Ao final de 6 anos, ela conseguiu formar 1.000 guias Montessori. E isso é maravilhoso, porque hoje em dia se calcula que existem mais ou menos 400 escolas Montessori em Índia. Índia é um dos países com mais Montessori, com mais formação em Montessori, e isso foi graças a toda essa formação que ele ha dado durante a Segunda Guerra Mundial, não? E que passou depois quando terminou a guerra, quando ela pudo volver, não? O que passou quando ela voltou à Europa, pois foi que ela encontrou a Europa destruída, não? Ela chega em Londres e encontra tudo destruído e a princípio ela se queda em choque. Pero depois, quando lhe diziam, bueno, vamos a casa, vamos descansar uns dias, a ver o que vamos fazer, não? Dizia Mário. E ela lhe ha dicho, não, eu não vou descansar, mira como está Europa, mira como está Londres, nós outros não podemos descansar, há muito que fazer. Então ela encontra uma Europa destruída, todas suas escolas haviam sido destruídas por o governo fascista, não? Depois que ela rompe com Mussolini, tudo está destruído, suas escolas, tudo, está tudo um caos, não? Pero ela não desiste, ela se põe a trabalhar e ela disse, vamos volver, vamos a reconstruir tudo que hemos perdido, não? E vamos volver a transmitir. E com a ajuda de seus amigos, não? Que ela começa a formar outra vez, a seguir realizando suas viagens. Claro, o que passa também é que depois dessa experiência em Índia, ela já não é mais a mesma pessoa, não? Ela comenta em uma carta para Dona Maraine, que é sua melhor amiga, como a Índia está cambiando. Ela liga a escrever-lhe uma carta. Eu estou aqui com o livro ao lado, vale, vocês não podeis ver, pero tenho aqui o livro em minha cama. Ele liga a mandar uma carta a Dona Maraine, a sua melhor amiga, dizendo que creio que he conseguido desarrollar a ideia de todo. Hermosa en la interpretación del niño, con su mente absorbente, con su preparación para la adaptación y, por último, el plan de todos los estudios con la educación cósmica que la corona y la completa. E depois disse, me he olvidado por completo de mis vestidos negros. Visto de blanco donde hace calor, e de todos os colores possíveis donde o clima não é demasiado tropical. Seria ridícula se fosse assim a Europa. Há anos que não tenho sombrero nem guantes. Salgo sempre sem sombrero, com o cabelo branco, como nossas mulheres del pueblo. Tenho vestidos verdes, rojos, amarillos, rosas, com dibujos e flores, belos e charles, sandálias e sapatos com a ponta levantada. ¿Te interessam estas notícias? ¿Te imaginas a tu vieja Maria? Se a um princípio ela sofreu muito, não? E é normal porque
ela estava separada de sua família, ela estava em um país muito distinto de Itália, de Europa, de tudo, não era uma cultura muito distinta, e é normal que a princípio ela tenha se sentido dessa maneira tão negativa, não? Pero depois ela acaba, não? Se acostumbrando, correndo carinhos, ela se deixa levar por el carinho de las personas, não? E muitas vezes Mário pedia às alunas de los cursos, ele pedia, por favor, está com mamá, porque ela se sente muito sola, não? E, e ao final ela acaba correndo esse carinho à Índia. Quando ela volta à Europa, que encontra a Europa toda devastada, como havia dito antes, não? Ela já não é mais a mesma pessoa. E ela vê que já não basta com falar de um método educativo. Agora é o momento de falar sobre a paz, porque ela, mais uma vez, depois de haver passado pela Primeira Guerra Mundial, pela Guerra Civil Espanhola, mais uma vez ela vê como que a guerra ela é um produto de uma educação falha que se dá aos ninhos, não? E agora ela começa a fazer muitos discursos sobre a paz para a educação da paz, não? E é quando ela vai dar os discursos em la Unesco, e agora ela se transforma em uma filósofa, em uma ativista por prol da paz. Então, a Índia lá cambia muitíssimo, não? E incluso se ela vê como uma pessoa muito mais madura, muito mais experiente, não? Ela já tinha mais de 70 anos, já era uma senhora de muita idade, então ela já tem as ideias muito mais claras, é uma pessoa muito distinta daquela Maria que vimos a princípio de la época de la Casa de los Niños de Roma. E, bueno, o que ocorre depois é que ela acaba sendo indicada 3 vezes ao Prêmio Nobel, não? Ela vai ser indicada em los anos 1949, 1950 e 1951. Em nenhuma dessas 3 ocasiões ela recebe o prêmio. Algumas pessoas creem que ela não recebeu o prêmio porque ela sabia relacionado com Mussolini. Pode ser que isso seja verdade, pero para mim, eu creio mais que foi uma questão de machismo, que ela não recebeu o prêmio porque era uma mulher. Hoje em dia já se dá mais o prêmio Nobel a mulheres, mas naquela época era muito difícil dar prêmios a mulheres, foi uma ou outra solo, não? E em situações muito especiais. E aqui quero ler as palavras de Grazia Honegger Fresco, que é experta em Maria Montessori, em que ela vai dizer que nenhum desses homens que ganharam o prêmio Nobel em seu lugar, nenhum desses homens produjo a paz, solo repararam os danos da guerra. Traz ele assim, ele estava sempre lutando para que se produzir a paz, porque ela dizia que a paz não é a ausência da guerra, não é outra coisa. E aí é que está como é impressionante esse impacto que vai ter na Índia como experiência de vida, como experiência profissional para ele, não? Em 1947, ela chega a volver à Índia e encontra uns resultados extraordinários, porque ela vê que seu método está crescendo, não é? Os padres apontam a seus filhos em la escola Montessori ao nascer, exatamente como fazem para Oxford, não? Porque naquela época muitas famílias de Inglaterra, de Índia, eles apontavam os ninhos ao nascer em Oxford, pero agora em Índia eles estavam apontando nas escolas Montessori, não é? É muito bonito como a Índia recebe o método Montessori, não? E hasta hoje ali é muito forte. Existem mais ou menos 400 escolas Montessori em Índia. É um dos melhores países para se formar como guia em qualquer ciclo que tu queiras, não? Montessori em Índia é muito forte. E é graças a isso, não? Eu sempre me pergunto se ele não hubiera falecido, se ela hubiera tenido
a oportunidade de ir à África, como ela estava querendo, não? Na época que ela faleceu, ela estava planeando um viagem à África. Eu sempre me pergunto se ela não hubiera morto e hubiera ido à África, que habría ocorrido, não? Com o método Montessori e com ele, porque se a Índia causou esse impacto tão grande nele, imagina o impacto que causaria a África também, não seria impressionante? Pero é isso. Este é meu homenagem ao dia do nascimento de Maria Montessori. Todos os anos aqui nestes momentos Montessori, eu hago algum vídeo, eu realizo uma leitura ou algo para fazer esse homenagem à doutora Montessori, porque eu creio que foi uma pessoa iluminada que vino a esse mundo a, a nos dar umas lições muito importantes sobre nós outros, não? E quero pensar que, apesar que se passaram tantos anos e todavia parece que não hemos compreendido nada, que há todavia muito trabalho por fazer para levar essa educação para a paz para todos os ninhos, e mais que estamos vivendo na época com a guerra em Gaza, com essa guerra em Ucrânia que parece que nunca vai terminar, não? E já estão falando que pode ser que ocorra outra vez uma terceira guerra mundial. Eu creio que nunca ha estado tão atual tudo o que Maria Montessori nos deixou. Tu tens a possibilidade, uma maneira de fazer uma homenagem também à doutora Montessori e que te vai trazer muitos benefícios a ti como pessoa. É ler um de seus livros, porque não há nada melhor que ler de la própria doutora Maria Montessori toda essa filosofia de vida tão bonita que ela deixou para todos nós outros. Não é algo só para professores montessorianos, é para todos nós outros seres humanos desta estrela que gira ao redor do Sol chamada Terra, como ela mesma dizia. Espero que te haya gostado desse vídeo. Por favor, deixa-me um like, comparta, subscreve-te ao canal e deixa um comentário. Dime o que te ha parecido, se tu conhecias essa história, essa parte da vida da doutora Montessori, se sabias que ela havia passado 6 anos em Índia, se conhecias a experiência de Kodaikanal e a importância que teve para criar a educação cósmica, o currículo de primária, para a formação de Montessori 0 a 3, não? E especialmente também para formar todo esse discurso em prol da paz que vino depois desse viagem, que tem que haver sido duro, mas a la vez também tem que haver sido muito bonito para a doutora Montessori. Mi nombre es Alessandra Mosquera, este es Nuestros Momentos Montessori y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Un beso.